Aos irmãos, então, a abrirem suas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo 21. Segundo Crônicas 21. Estou usando a Almeida Revista e Corrigida. A primeira vez que eu tive contato com esse texto, assim, de uma maneira que me chamou a atenção, eu estava sentado desse lado daí. Eu era membro dessa igreja, pastor, porém, pastor membro. E o pastor presidente da igreja, o pastor Lúcio, pregou sobre esse texto, mas me chamou demais a atenção. Vamos ler o capítulo inteiro. É carnaval, o povo está aí, né? Pulando, sambando. Por que a gente não pode ler um capítulo da Bíblia também, que é muito menos cansativo? Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Morreu o rei Josafá, e aí assume o trono seu filho Jeorão. Depois Josafá dormiu com seus pais, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Presta atenção, morreu Josafá, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Como assim com seus pais? No sepulcro dedicado aos reis, desde Davi, toda a turma lá. E teve irmãos, filhos de Josafá. Aí vai dizer aqui o nome dos 6 irmãos dele: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarial e Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Ou seja, deixou todos os filhos muito bem de vida. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-o fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. É preciso que a gente entenda o seguinte: ele fez uma separação aqui. Quando ele diz príncipes de Israel, ele está falando de uma invasão ao reino do norte, porque ele era rei de Judá, reino do sul. Então ele fez o mal a 2 reinos, ao reino do norte e ao próprio reino dele, onde ele matou todos os seus irmãos. Versículo 5. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe. Mais uma vez aqui eu pontuo: Israel, reino do norte, está sendo comparado ao rei Acabe, o pior rei até então da história de Israel. Acabe já havia morrido. Uns 2 ou 3 capítulos atrás já se fala na morte de Acabe, acho que no capítulo 19. Então, ele está sendo comparado a Acabe. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher. Olha que surpresa, como é que o povo fala? Quem anda com porcos, pois é, farelo come. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem te influencia. Se Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, se viu cometendo coisas terríveis, abomináveis contra o Senhor, levantando altos a favor de vários deuses que não eram deuses, colocou altar para Astarote, colocou altar para Baal, colocou altar até para aquele rei, para aquela divindade que engolia os filhos e passava pelo fogo, que era o Moloque. Se um homem cheio de sabedoria, como Salomão, fez tudo isso porque foi influenciado por suas mulheres, você imagina o Jeoacás, que não tinha sabedoria de Salomão.
Ele foi influenciado pela mulher que era filha de Acabe e fez o que fez. E fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Esse era o retrato do rei Jeoacás. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Se estivéssemos falando de homens, falaríamos assim: Deus foi colocado numa posição impossível, porque ele tinha que vingar a maldade de Jeoacás, mas ele também não podia acabar com a sua descendência, que seria a descendência de Davi. Mas não existe impossível para Deus, e Deus agiu. O Senhor não quis destruir, e porque tinha dito que daria todos os dias uma lâmpada a ele e seus filhos. Verso 8. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou debaixo de seu mando, porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez nos montes de Judá, fez altos nos montes de Judá. Altos significa altares de adoração, colocou postes ídolos. E fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até Judá impeliu a isso. Ou seja, ele começou a copiar o modo até de adoração do reino do norte, do Acabe, que era o sogro dele. Verso 12. Então veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia... Observa como é que Elias foi. Elias não foi até ele. Veio um escrito, mandou uma mensagem por escrito, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo. Olha quem vai sofrer o peso de um mau governante. Não é ele só, não é a casa dele só. Um mau governante faz sofrer o povo. A Bíblia já fala isso. Quando o justo reina, há paz, mas quando o ímpio reina, o povo geme. Palavra de Deus, primeiro a sofrer é o povo. Ferirá com grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. Ou seja, Jeoacás ou Acasias, porque no próximo capítulo vai começar dizendo que Acasias subiu ao trono, mas é o mesmo nome, tá? Ficou só o mais moço, seria o mais velho que seria a herdar o trono, mas aqui foi o mais moço, que foi o único que sobrou, porque Deus teve misericórdia e deixou um legado, deixou uma herança na condição de um herdeiro, que foi o herdeiro não por causa do Jeorão, mas por causa de Davi. Porque se esse homem não fosse da descendência de Davi, não ia sobrar nada. Verso 18. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável,
E sucedeu que, depois de muitos dias, e chegado ao fim, o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de más enfermidades. E o povo lhe não queimou aromas como queimara seus pais. Ou seja, não houve aquele luto oficial de queimar incenso ao Senhor, agradecendo pela vida do governante. Não teve isso. E era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e essa aqui é a parte que me chama a atenção. E foi-se sem deixar de si saudades. Lembra que o pai dele, o Josafá, primeiro versículo, eu fiz pontuar aqui, que ele foi enterrado junto com seus pais, no túmulo dos reis? Jeorão não. Foi-se sem deixar de si saudades. O sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Fala conosco, Senhor, nos alimenta nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém. O sujeito saiu de cena, não deixou de si saudades e só deixou um herdeiro, não por sua causa, mas por causa de Davi, seu antepassado. Vimos aqui a história já, ele era rei de Judá, do Reino do Sul, mas essas coisas que tem agora, né? Bebida láctea sabor leite, né? Mistura láctea sabor requeijão. Então, o sujeito aqui era rei do Reino do Sul, sabor Reino do Norte. Pegou? Era ou não era? Ele fazia tudo igualzinho que o pessoal mau lá do Reino do Norte fazia. Então ele era do Sul, sabor Reino do Norte. E como ele andava lá com a turma do Acabe, como ele era casado com a filha de Acabe, posso dar um spoiler para vocês perceberem como a coisa não acaba aqui? Lembra que ele é casado com a esposa, com a filha de Acabe, né? E aí depois que ele morre, o seu filho mais novo sobe ao trono. Seu filho mais novo, depois ele vai morrer. E quem vai assumir o trono? A filha de Acabe. Ela chegou onde ela queria, ela vai ser rainha. Para vocês verem o tanto que a coisa degringolou por causa de uma criatura que entorpeceu todo o reino. Esse homem desejava ser absoluto. Ele disse: como é que eu vou fazer para que o meu reino seja intocável, inabalável? Davi teria dito assim: para que o meu reino seja inabalável, eu vou confiar no Senhor. E como ele confiou em Deus? Ele foi tirado do trono pela sedição de um filho, e ainda assim Deus o reconduz ao trono. Davi diria: quer ter um trono inabalável? Confia no Senhor. Jeorão fez o seguinte: quero ter um trono inabalável, já sei, vou matar todos os que podem me tomar o trono. Matou seus 6 irmãos, transformando sua coroação em uma revolução sangrenta. E nessa revolução sangrenta, qual foi o resultado? Causou terror na família e diante dos súditos. Fala a verdade, o sujeito faz isso com a própria família dele. Você é súdito desse rei. Você ia olhar torto para o rei? Sorriso de orelha a orelha, né? Majestade. Não é verdade? Ele podia ser odiado, detestado, mas ele era temido grandemente. Só que ele não causou só problemas à família dele, ao povo, temor ao povo, não, ele causou também repúdio no próprio Senhor. Porque Israel não era o trono dele, Judá na verdade, aquele não era o povo do Jeorão, aquele era o povo do Senhor. E aí ele se viu em maus lençóis. Observo que Elias não foi até ele, não foi mandado uma pessoa até ele, mas chegou uma mensagem por escrito. Por quê? Porque se o profeta vai até ele, aconteceu com o antepassado dele, né, Davi.
Davi foi confrontado pelo profeta Natã pelo seu pecado. E Davi, ao ser confrontado com o seu pecado, diz: pequei diante do Senhor. Fosse o profeta levar diretamente a mensagem, eis que o Senhor diz, não ia nem acabar de falar, degolado na hora. Portanto, mandou-se uma mensagem por escrito. Contraditar este rei maligno certamente acabaria em execução. Isso é uma das coisas que nós podemos observar. Outra coisa que podemos observar, a mensagem que Deus manda para ele. A mensagem que Deus manda para ele por escrito declara algumas coisas. Primeiro, declara que o Senhor conhecia os fatos. Deus não estava alheio, Deus não estava distante, Deus não estava com seus olhos fechados para que não visse, ele conhecia todos os fatos. Na mensagem, o profeta mostra que ele conhecia as ações de Jeorão, que era uma imitação do que ele aprendeu com a casa de Acabe, está aqui no versículo 13, andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste segundo a corrupção da casa de Acabe. Portanto, Deus sabia o que ele tinha feito, e a origem de onde veio essa maldade dele. Mostra também que o Senhor conhecia as vítimas da maldade de Jeorão, porque o Senhor na sua mensagem diz: mataste teus irmãos, homens melhores que tu. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Também, que me chama a atenção nessa mensagem de Deus, é que não há nenhuma menção aqui a arrependimento, perdão, não. Geralmente, quando os profetas falam na Bíblia, de um modo geral, 99,99%, eu até ontem, até poucos dias atrás, eu diria 100% das vezes, quando o profeta fala é para chamar o arrependimento. Já não é 100%, porque aqui não teve. Geralmente o profeta fala: se você não se arrepender, se você não mudar, se você não fizer, não observar os caminhos, os estatutos do Senhor, volta para onde você errou. Aqui não tem isso. Aqui a pancada é seca. Não há menção na profecia a arrependimento, a clemência, a perdão. Há simplesmente uma sentença. Uma sentença dura, que atingiria o seu povo, que atingiria a sua família, seus negócios e até mesmo seu próprio corpo. A sentença de Jeorão foi forte. E a sentença se cumpriu. Seus filhos foram levados. Sobrou somente Acasias, ou Jeoacás, como diz aqui o versículo 17, e só sobrou, de novo, por causa de Davi, não por causa dele, para que não se apagasse a linhagem de Davi. As fazendas, primeiramente foram e levaram tudo que tinha na casa do rei. Quando a Bíblia fala que as tuas fazendas não produzirão, dá para a gente entender e interpretar, há um consenso entre os escritores, de que certamente houve um período de penúria, de dificuldades financeiras e econômicas, que atingiu todo o povo, por isso o povo sofreu também. O povo também sofreu com essas invasões, com esses levantes que a gente viu aqui, dos edomitas, dos árabes, do pessoal de Líbina. Então, assim, houve conflito, houve falta de gêneros alimentícios, houve sobrepreço, aumento de preço, houve tudo que não prestou por causa desse Jeorão. E para finalizar, o próprio rei foi acometido de uma doença gravíssima, ele pagou na própria carne pela sua maldade. A sua doença, provavelmente, pelo que se entende do texto, pelo que os exegetas apontam, deve ter sido uma doença gravíssima no trato intestinal. Não apenas digestivo, mas intestinal. Falou que vai sair as entranhas, você já entendeu, né? O negócio é forte. Por fim, chegamos ao ápice da história. O homem morre. Ao morrer, registra-se aquele epitáfio que nós lemos aqui no versículo 20.
e não deixou de si saudade. Jeorão em vida foi homicida, criou caso, deu trabalho, causou desunião, atraiu inimizades, atraiu desconfianças, causou terror, causou angústia, causou muita dor e sofrimento. Foi amaldiçoado por Deus ainda em vida, e após a sua vida podemos ver que ele também foi amaldiçoado pelo seu próprio povo. Ele não deixou saudade. O que ele deixou com sua morte não foram saudades. O que ele deixou com a sua morte foi alívio. Já pensou você ser essa pessoa? Morreu, que alívio. Deus que me perdoe. O povo não fala assim, Deus que me perdoe, mas foi. Pois é, deixou alívio e deixou esperança de uma vida melhor a partir de agora, porque ele precisava sair de cena. Jeorão era descendente de um homem segundo o coração de Deus, mas ele escolheu para si o caminho dos ímpios e não o caminho do Senhor. O legado de Davi, seu antepassado, e o tema da nossa mensagem, esqueci de falar, é a importância do legado. O legado que Davi, seu antepassado, deixou é reconhecido até hoje pelos judeus. Davi até hoje é reconhecido como o maior rei de todo Israel. Pastor, mas isso quer dizer então que Jeorão não serviu para nada? Claro que Jeorão serviu, um excelente e mau exemplo. A vida de Jeorão serviu para ser um mau exemplo. E como serviu? Só para isso. Esse homem se preocupou tanto em fazer um nome para si mesmo, que ele acabou enterrando sua própria história no esgoto mais profundo da memória do seu próprio povo. Não houve honras em seu funeral, não queimaram incenso e nem o sepultaram no sepulcro dos reis. Vamos botar ele lá então no sepulcro dos reis? Ele era rei? Não. Bota lá não, bota aqui. Não mistura não. Botar em algum outro canto lá. Então vamos falar de legado, né? Já que passamos por essa vida desperdiçada, que só causou problemas, vou falar um pouco de legado. Não sei se os irmãos sabem o que é legado. Quando alguém morre, juridicamente primeiramente, tá? Quando alguém morre, precisa fazer o quê? Inventário. No inventário vai ser cada pessoa, cada herdeiro vai receber o seu quinhão de herança. Então a pessoa vai deixar os bens. Aos bens nós chamamos herança. Mas digamos que a pessoa tenha um dos herdeiros que tenha muito desejo de ter alguma coisa que é da família. Por exemplo, o sujeito tem alguns negócios e um dos filhos é gestor de um dos negócios e está voando, e ele vê, isso aqui meu filho realmente ele vai voar, ele vai longe, ele vai deixar a herança, mas ele pode deixar um legado, escrever, deixar por escrito, ir no cartório e registrar no seu testamento: deixo tal negócio para esse filho, para esse herdeiro. Aquilo passa a ser o legado direto do pai para aquele herdeiro. Ou, digamos, tem alguns terrenos, alguns imóveis, eu vou deixar esse imóvel para esse filho e o resto divide. Entendeu? Isso é o legado, juridicamente falando. Pode ser uma joia de família, pode ser um carro de grande valor, alguma coisa é o legado. Isso é o contexto jurídico. Mas além do contexto jurídico, de um modo geral, legado também é o conjunto de valores, ensinamentos, ações e bens materiais ou imateriais deixados por alguém para os seus herdeiros ou para as futuras gerações, ou para pessoas próximas. Um exemplo de legado. Vocês conhecem algumas fundações aí, né? A gente tem a Fundação Roberto Marinho, leva o nome dele, mas
a ideia é deixar um legado de educação, um legado de cultura, alguma coisa nesse sentido. Tem lá em Recife, a gente visitou um tempo, quando a gente foi na lua de mel, tem tempo, hein? Quase 20 anos. A gente foi lá em Recife, tem lá a fundação de um grande industrial que tem lá, é o Brenan, fundação, não sei quem Brenan, Instituto Brenan, isso, é uma fundação também. Para que isso? Para deixar um legado de cultura, de educação e uma série de outras coisas. A própria Bíblia, esse livro que está na sua mão, ela é um legado, porque cada escritor deixou tudo registrado. Primeiramente, é um legado de Deus para nós. Em segundo lugar, é um legado de quem deixou escrito, para que as próximas gerações conhecessem, para que nós tivéssemos noção de quem é Deus e qual é a sua vontade. A fé que recebemos, porque alguém comunicou, alguém pregou o Evangelho para você, ou você recebeu como legado da sua família. Eu, no meu caso aqui, a gente é 4ª geração, pelo menos 4ª geração, porque os meus bisavós, eu sei que eles eram metodistas, wesleyanos, depois vieram de São Paulo para cá, não tinha igreja metodista, e eles passaram a frequentar a igreja batista, e desde então a família é toda batista. Helena já está na 5ª geração desse legado. Quantos estão entendendo? E assim vamos. Então isso é o legado que deixamos como bagagem para alguém. Seus pais, por exemplo, podem não ter lhe deixado mansões, iates, carros de luxo, mas certamente deixaram um legado de valorizar os estudos, de andar honestamente, de trabalhar com afinco. Tudo isso é legado. Quais foram os legados que Jeoacás deixou? O alívio de sua partida e a paz da sua ausência. O legado de Jeoacás foi o alívio dele ter partido e a paz da sua ausência. Agora vamos aos porquês deste texto ter falado comigo exatamente nessa semana. Os irmãos sabem que na última quinta-feira eu completei aniversário. E curiosamente, na data do meu aniversário, foi o enterro de um amigo. Um amigo que eu não via há muito tempo. Mesmo não vendo, um amigo não deixa de ser amigo. Ainda mais quando é um amigo irmão em Cristo. Vivemos e convivemos num contexto de igreja. E como aquele rapaz amava a casa do Senhor, as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, o louvor do Senhor. Estava sempre alegre, estava sempre sorridente. Fábio era um homem de Deus. E até o dia 11 de fevereiro, que foi o dia da morte dele, nós dois tínhamos 51 anos de idade. E no dia do enterro do Fábio, eu completei a idade que ele não vai completar. Isso bateu lá fundo em mim. O dia do enterro dele, eu completo a idade que ele não vai completar. Ele faria aniversário em agosto. Mas eu pensei sobre o legado. O legado que o Fábio deixa. Fábio deixa um legado de amizade. Tinha 20 anos que eu não vi o Fábio, mas é meu amigo. E durante muitos anos eu não tive Facebook, sempre achei o Facebook um negócio bobo, uma coisa de fofoca. Tanto que eu só uso o meu para tretas políticas, mais nada. Mas o Facebook me ajudou a reconectar com algumas pessoas. Uma delas foi uma irmã lá daquela igreja, por onde passei. E vim descobrir que aquela irmã, uma querida irmã também, tinha casado com quem? Com o Fábio. Quando eu soube, eu pensei, que sorte dessa menina. Que abençoada essa criatura, casou com o Fábio. Muito gente boa, muito amoroso, um homem de Deus, deixa um legado de amizade,
deixam um legado de alegria verdadeira na simplicidade do Evangelho de Deus. Fiquei sabendo que o Fábio, ele era diácono na sua igreja. Deixa o legado de serviço. Amei saber que o Fábio era diácono. Sabe por quê? Porque, como eu digo aqui sempre, esse ano passado agora nós ordenamos alguns diáconos também que estão em experiência. E eu sempre disse aos irmãos, diácono não é eleito, diácono é reconhecido pela igreja. O diácono é alguém que já serve, que já faz, que já abençoa e que a igreja reconhece. Não, esse aqui é um diácono, essa é uma diaconisa. E não podia ser diferente, ele foi reconhecido pela sua igreja. E eu fui ao Instagram da igreja dele, e tem várias vezes ali o Fábio pregando, tem pedaços ali de pregações do Fábio. Fábio deixa um legado de ensino da palavra de Deus, deixa um legado. Tinha um diácono batista, deixa pelo que eu li, do que a esposa dele escreveu, deixa o legado de um bom, excelente marido amoroso. Pelo que eu li que a sogra dele escreveu, deixa o legado de um genro amado e muito considerado. Ele deixa suas palavras registradas no Instagram da sua igreja, deixa o legado de alguém que andou com Deus, de alguém por quem foram derramadas lágrimas, de alguém que serviu ao Senhor com alegria enquanto esteve deste lado aqui da eternidade. Deixou de si saudade, mas deixou o exemplo. Deixou de si saudade para nós que ainda não estamos lá, mas ele onde ele está não tem mais choro, onde ele está não há tristeza, não há dor, não há dificuldade, não há problema. Onde o Fábio está, existe um Deus que está presente, o Deus que ele conheceu aqui, recebeu como legado de alguém que chegou e disse a ele: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E ele recebeu essa palavra no seu coração, e a preciosa semente cresceu, e brotou, e frutificou. E agora o felizardo do Fábio teve a possibilidade de apresentar os frutos aos pés do Senhor e dizer: está aqui, Senhor, tudo aquilo que eu fiz em teu nome lá na terra, com os dons que o Senhor me deu, com a graça que o Senhor ministrou na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu tive tempo de fazer essas coisas, porque o Senhor me ajudou a escolher a melhor parte, porque o Senhor se apresentou a mim, porque alguém pregou o Evangelho para mim. Obrigado, Senhor. Agora estará para sempre na presença do Senhor. Fez a sua parte, bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E aí eu olho para Jeoacás, que não deixou de se saudade, escolheu o seu próprio caminho, o caminho do erro, o caminho do pecado, o caminho da malícia, o caminho das obras da carne. E olho para o Fábio. Fábio não foi rei de Judá, de Israel, nem do Brasil, nem de lugar nenhum. Mas mais importante do que ser rei é andar na presença do rei. Fábio não tinha um nome como o rei de Judá teria, um grande nome para si, mas o nome do Fábio está escrito no livro da vida. Mais vale o justo, o pouco que o justo tem, do que as muitas riquezas dos ímpios. O Senhor, Ele anda com os contritos de coração, com os humildes Ele tem o seu conserto. Tanta gente aí, hoje mesmo na nossa república, todos os dias, estão expostos aí na mídia,
os absurdos, os pecados. Essa turma que está fazendo mal no nosso Brasil está andando no caminho de Jeoacás, buscando ser e ser e ser e ser, e não se surpreenda quando você se pegar aliviado. Ainda bem que foi. Não se sinta mal por causa disso não, porque é assim mesmo que acontece. Ainda bem que foi. Agora talvez as coisas melhorem. Só criava confusão e dificuldade. Quantos estão entendendo? Há poder no nome e no sangue de Jesus, meus irmãos. O povo sofreu por causa desse homem, a família sofreu, ele mesmo sofreu na carne. O Fábio viveu uma vida para o Senhor. Nós temos duas escolhas: ou vamos viver para o Senhor com alegria, servir ao Senhor, porque a nossa vida pode acabar hoje, pode acabar amanhã, ou nós vamos viver verdadeiramente, de coração, de inteireza de coração para o Senhor, ou nós estamos fingindo, estamos vindo à igreja simplesmente para gastar tempo, para passar tempo, para marcar o ponto, para bater o ponto. Que Deus nos abençoe e que naquele grande dia nós possamos apresentar diante do Senhor frutos, e que no dia da nossa partida não se diga assim: até que enfim, que alívio, não deixou de se saudade, mas que digam assim de nós: olha, se eu sou o que sou, é por causa do meu pai, da minha mãe, desse meu vizinho, desse meu amigo, desse meu irmão em Cristo, que falou de Jesus para mim, que me amparou numa dificuldade, que orou por mim, que era verdadeiramente alguém da parte do Senhor, um homem, uma mulher de Deus. Que por contraste, nós escolhamos ser tudo aquilo que Jeorão não foi. Nós possamos andar com o Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco, ministra essa palavra aos nossos corações, ensina-nos a deixar um legado que permaneça, e não um legado triste, como o legado de Jeorão. Sê conosco, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, por quem nós oramos. Amém e amém.